Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1140. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi os bilhetes dos concursos anteriores 1138 e 1139. Bem, no concurso 1138 fiz 6 pontos, já o concurso 1139 ainda não aconteceu. Chega de enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1140 da Loteca. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos São Paulo versus Flamengo. O São Paulo está na 6ª posição enquanto o Flamengo é o líder. Nos últimos 11 jogos entre eles são 2 vitórias do São Paulo, 2 empates e 7 vitórias do Flamengo. Sendo assim, meu palpite é um duplo fechado no Flamengo para tentar garantir um ponto. Então vai ficar empate coluna do meio e também coluna 2 Flamengo. Esse é o nosso duplo do concurso 1140 da Loteca. No jogo 2, teremos Vitória versus Cuiabá. Vitória 17ª posição, Cuiabá 18º lugar. O Cuiabá é uma equipe que, jogando fora de casa, costuma surpreender. Prova disso, está a 5 jogos sem perder jogando como visitante. De lá pra cá são 2 vitórias e 3 empates. Devido a isso, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 3 pela Série B teremos Botafogo de Ribeirão Preto versus Coritiba. O Botafogo está na 17ª posição, o Coritiba em 13º lugar. O Botafogo, jogando como mandante, costuma empatar demais. Em 9 partidas, 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Coritiba ainda não venceu jogando como visitante. Em 8 jogos, são 3 empates e 5 derrotas. Devido a isso, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 4 pela Série A teremos Vasco versus Bragantino. O Vasco na 11ª posição, o Bragantino em 10º lugar. O Vasco jogando como mandante em 9 partidas, são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino está fazendo uma campanha ruim jogando como visitante. Em 9 jogos, apenas 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Vasco, em 9 partidas, 5 vitórias do Vasco e 4 empates. O Bragantino nunca venceu o Vasco jogando lá no Rio de Janeiro. Devido a isso, meu palpite é coluna 1, Vasco. No jogo 5 teremos Atlético Goianiense versus Botafogo do Rio de Janeiro. O Atlético Goianiense na 20ª posição, lanterna, enquanto o Botafogo está em 2º lugar. O Atlético Goianiense está a 11 jogos sem vencer. Nesse período são 4 empates e 7 derrotas. Além disso, o Atlético Goianiense ainda não venceu jogando como mandante. Em 9 partidas, 3 empates e 6 derrotas. A impressão que dá é que o Atlético Goianiense entregou os pontos e já aceitou o rebaixamento. Não por falta de vontade, mas sim por deficiência técnica. O Atlético Goianiense não tem condições de competir na Série A. Sendo assim, meu palpite é
coluna 2, Botafogo. No jogo 6, teremos Criciúma versus Atlético Mineiro. Criciúma, 12ª posição, Atlético Mineiro, 9º lugar. Aqui, apesar de ser ousado, faz todo sentido um duplo fechado no Criciúma. Acreditem se quiser, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Criciúma, em 11 partidas são 8 vitórias do Criciúma, 2 empates e apenas uma vitória do Atlético Mineiro. Por outro lado, o Criciúma costuma empatar demais jogando como mandante. Em 9 jogos, são 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Mas aqui, mais pelo fato do histórico, eu vou de coluna 1, Criciúma. No jogo 7, pela Série B, teremos Amazonas versus Ituano. O Amazonas, 15ª posição, Ituano, 19º lugar. Destaque negativo para a campanha do Ituano jogando como visitante. É o pior da competição, até porque em 8 jogos são 1 empate e 7 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Amazonas. No jogo 8, pelo Brasileirão, teremos Atlético Paranaense versus Grêmio. Atlético Paranaense, 8º lugar, Grêmio, 16ª posição. Destaque negativo para a campanha do Grêmio jogando como visitante. Em 8 jogos são 2 empates e 6 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Paranaense. No jogo 9, teremos Corinthians versus Juventude. Corinthians, 15º lugar, Juventude, 13ª posição. Destaque negativo para a campanha do Juventude jogando como visitante. Em 8 jogos são 2 empates e 6 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Corinthians. No jogo 10, teremos Fluminense versus Bahia. Fluminense, 19º lugar, Bahia, 7ª posição. Destaque positivo o Fluminense, que vem de 3 vitórias seguidas, ambas por 1-0. Desde quando o Thiago Silva chegou, o Fluminense não toma mais gol e vem vencendo seus jogos. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Fluminense, em 25 jogos, 16 vitórias do Fluminense, 6 empates e apenas 3 triunfos do Bahia. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Fluminense. No jogo 11, pela Série B, teremos Ponte Preta versus Avaí. Ponte Preta, 12º lugar, Avaí, 11ª posição. Aqui é interessante um duplo fechado na Ponte Preta, pelo seguinte motivo: a Ponte Preta é muito forte jogando em Campinas. Em 8 jogos, como mandante, 6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Porém, no histórico dos confrontos, extremamente equilibrado. Um total de 18 partidas, 6 vitórias da Ponte Preta, 6 empates e 6 vitórias do Avaí. E pela tabela de classificação, considerando que é o 12º contra o 11º, aqui vejo muito valor nesse empate. Então, esse é meu palpite, coluna do meio, para essa partida aqui do jogo 11. No jogo 12, pela Série A, teremos Internacional versus Palmeiras, o Inter em 14º, Palmeiras 3ª posição. Aqui, galera, não é uma informação, sim uma opinião. O Palmeiras deve vir com equipe reserva. Prova disso, final de semana, o Palmeiras foi com as reservas
perdeu do Vitória porque estava pensando na Copa do Brasil, onde ia enfrentar o Flamengo apenas na partida de ida. Imagine na volta, o Palmeiras deve vir com a equipe reserva novamente. E, além disso, no histórico dos confrontos no Beira-Rio, o Palmeiras não leva vantagem, tá? Costuma ter dificuldades. Em 46 partidas, 27 vitórias do Inter, 14 empates e apenas 5 vitórias do Palmeiras. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Internacional. No jogo 13, pela Série B, teremos Novo Horizontino versus Goiás. Novo Horizontino, segundo lugar, Goiás, nona posição. Aqui é interessante um duplo fechado no Novo Horizontino, já que, jogando como mandante em 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já o Goiás, jogando como visitante, em 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Mas aqui meu palpite é coluna 1, Novo Horizontino. No jogo 14 teremos Operário do Paraná versus CRB. Operários, 8º lugar, CRB, 10ª posição. Aqui é interessante um duplo fechado no Operário, que jogando como mandante em 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Já o CRB não venceu jogando como visitante em 8 jogos, 3 empates e 5 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos, com mando de campo do Operário, em 4 partidas, 3 vitórias do Operário e apenas uma vitória do CRB. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Operário. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1140 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!